Em nosso encontro de hoje, vamos continuar a desenvolver o princípio da gestão da crise, focando na questão central, que é conseguirmos identificar as nossas crises. Enquanto a gente não tem consciência delas, né, a gente não consegue sequer fazer a gestão daquilo que a gente ignora, né? Por isso essa é a questão mais importante. E vamos nos inspirar numa reflexão do Tony Robbins, que diz que a vida não passa de um jogo em que todas as respostas existem, significando que no jogo da vida, né, tudo pode acontecer, tudo é possível que venha acontecer. O que ele complementa, e que não é intuitivo, diz que você só precisa encontrar as perguntas certas para vencer. Né? As respostas já estão todas disponíveis, mas o que a gente precisa é encontrar as perguntas certas. Isto é, a gente usar a nossa capacidade de raciocínio, a nossa razão, para conseguir entender qual é a pergunta do momento. E quando a gente aplica isso na questão da gestão de crise, a primeira questão que nós temos que fazer é referenciar, né, usando aquilo que nós chamamos de círculos sociais, onde que está essa crise que a gente está vivendo. Essa crise pode estar dentro da gente, pode estar num membro da família, ou pode estar num ambiente um pouco mais distante do nosso centro aí. Pode estar no ambiente de trabalho, pode estar numa associação que a gente participa, pode ser com um amigo, pode ser no time de futebol, pode ser no grupo de apoio, pode ser. Então, a primeira questão é identificar onde que está essa minha crise. Isso é bastante fácil, né? Se a gente estiver sentindo alguma coisa que nos mostra um certo desconforto. E aí, então, né, a gente tem aqui uma série de questionamentos para ajudar nesse processo aí de reflexão a respeito da crise que nos atinge. Eu quero conectar o que eu acabei de falar, né, do sentimento, com essa última questão que está na tela no momento, né, que é a reação física. Muitas vezes a gente não dá valor, não presta atenção nos componentes do nosso corpo. Mas quando a gente enfrenta de verdade uma crise, a maioria de nós temos, de forma totalmente inconsciente, algum tipo de reação no corpo. Tem gente que diz que tem frio na barriga, tem gente que diz que sente borboletas no peito, tem gente que diz que formiga as mãos, tem gente que começa a tremer. Então é importante a gente ficar atento a esses sinais. Né? Esses sinais não são gerados de forma racional, são inconscientes, mas são indicadores, né, de que de fato a gente está enfrentando uma situação que provavelmente sinaliza uma crise. E aí então a gente precisa entender no que ela consiste, como é que ela chegou até aqui, como é que ela me atinge, né? E pensar, né, que se nós estamos aqui no grupo é porque alguma coisa nos trouxe aqui hoje. Outra forma de trabalhar essa questão de crise é a gente se perguntar, eu já enfrentei esse problema antes? Eu tenho o conhecimento necessário para enfrentar esse tipo de problema? Muitas vezes a gente enfrenta problemas que a gente não enfrentou antes e a gente não tem conhecimento nenhum a respeito disso. Então a gente precisa adquirir esses conhecimentos. Alguns fazem isso como autodidatas, outros vão buscar esse conhecimento com outras pessoas que já passaram por essa experiência e que podem nos
apoiar. Outra questão que é importante é a questão da gente manter a nossa serenidade. Por isso que ela faz parte da nossa oração semanal. Quando a gente está nervoso, agitado, o oposto de serenidade, é muito mais difícil a gente avaliar as crises. E o último ponto aqui no slide é a questão dos riscos. As crises representam riscos e a gente precisa medir, avaliar esses riscos, para escolher o que fazer. Quando a gente avalia o que fazer, é que nós encontramos então um caminho para a saída da crise. Isso normalmente passa por um movimento que nos tira da inércia, que nos faz fazer algo que não fazíamos. Isso nos leva a praticar mudanças no nosso comportamento e que a gente precisa administrar. E essa é uma questão que muitas vezes acaba sendo difícil, porque a gente não tem essa conexão com a gente mesmo, o autoconhecimento suficiente para monitorar a gente mesmo. Esse costuma ser um desafio para muitas pessoas, e se a gente tiver consciência desse desafio, então, obviamente, também vai facilitar esse processo de saída da crise. Entretanto, muitas vezes a gente convive não só com crises nossas, mas também com crises dos outros, de outras pessoas, que acaba refletindo na gente, em alguns casos. A gente precisa avaliar isso. Se estou enfrentando uma crise, ela é provocada por outra pessoa. De que forma é essa pessoa afetada? Não sou o único afetado. E aí a gente precisa avaliar como que é o diálogo com essa pessoa, como é que a gente evolui ao longo do tempo. E se esse problema existir dentro da família, precisamos avaliar como é que, como grupo familiar, a gente reage a esse tipo de crise. Se as pessoas buscam conversar para atingir um consenso e todo mundo agir de forma combinada, ou se cada membro da família age por conta própria e aí provavelmente de maneira discordante ou divergente um dos outros. Tudo isso acaba influenciando esse processo de saída da crise. E mais, é possível que nós enfrentemos crises em ambientes que nós chamamos aí de círculos sociais mais distantes, trabalho, futebol, etc., mas que podem acabar criando crises que afetam a gente mesmo ou nossos familiares. Nesse caso, a gente tem que se questionar como fazer para minorar ou resolver esse problema. Às vezes é possível, nesses círculos mais distantes, a gente simplesmente se afastar. Em outros casos, como pode ser o caso do trabalho, pode não ser possível a gente se afastar porque representa uma fonte de renda da qual não dá para abrir mão. Então nós temos que avaliar isso. O outro ponto é, em todos os casos, já citamos, está repetido aí por isso, porque se aplica sempre, é quem mais poderia nos ajudar, seja conversando, orientando, trocando ideias, para daí então, de fato, decidir o que pretendemos fazer. Esse processo, ele então é baseado na razão, buscando aí a gente entender o que nos aflige e a partir daí então tomar uma decisão. Mas, como tudo na vida, isso pode não sair do jeito que a gente planejou. E nesse caso, nós teremos aí, então, o que nós chamamos aqui do plano B.
né? O plano B significa a gente se manter convivendo com a crise, né? Se manter na inércia do comportamento que a gente já tem e cair então naquilo que o Sêneca, há quase 2000 anos, já escreveu, né? Grande novidade, né? Dizendo que aquilo que a razão não consegue curar será curado pelo tempo, porque nenhuma crise é para sempre. Toda crise em algum momento tem um desenlace, um fim, mas enquanto esse fim não chegar, nós vamos ficar sofrendo, né? Esse seria então o plano B, né? O Sêneca disse em poucas palavras, né? O tempo cura o que a razão não consegue. Portanto, né, a gente espera, né, que essas dicas, esses questionamentos sirvam aí de reflexão para fazer com que a razão de cada um de nós possa ser trabalhada aí para enfrentar a crise que cada um está vivendo.